Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos reúne nesta manhã de sábado da 31ª semana do tempo comum, sendo hoje o seu último dia. E neste dia, Nosso Senhor vem dar justamente um puxão de orelha para muitos de nós que gostam de estar lá e cá. É um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Não, foi mais o que vale é o coração. Ah, então o seu coração não encontrou repouso ainda. Por isso que fica lá e cá. Se o mundo hoje me paga mais, eu vou para o mundo. Se hoje a igreja me paga mais, eu vou para a igreja, né? Ou então, quando eu preciso da igreja, eu vou. Quando não preciso mais, porque já ganhei a graça, eu sumo da igreja e não apareço mais nunca. A gente tem que parar de fazer isso. Porque hoje no Evangelho, Nosso Senhor vem dar alguns conselhos para a nossa vida. Primeiro, nós não podemos servir ao dinheiro e nem podemos servir à igreja ao mesmo tempo, a Deus, melhor dizendo, ao mesmo tempo. Por quê? Aquilo que o mundo rege pelo dinheiro é a ganância, é a vaidade, é a prepotência, é pisar o outro, é a injustiça, que é tudo contrário ao que vem de Deus. Porque muitas vezes a gente fica achando que o dinheiro vai nos dar tudo. O dinheiro nas nossas mãos é instrumento para alcançar aquele sonho, ou aquela vontade, ou aquela necessidade para nós e para a nossa família. Seja um bem, seja um lazer, é um instrumento. Só que muitos tratam o dinheiro em suas casas como se fosse um senhor, como se tudo precisasse ser ditado por dinheiro. Quer ver uma coisa? Tomara que aqui não tenha ninguém desse jeito. Tem muita gente que só faz amizade com quem tem. Isso é amizade verdadeira? Não. Porque na primeira necessidade, você procura e não tem ninguém. A gente muitas vezes transforma o dinheiro como modo de ganhar as pessoas. E não é assim. Por quê? Porque se a gente perceber
que o dinheiro não é instrumento para a maldade, mas instrumento para o bem, o mundo seria totalmente diferente. A gente vê tantas e tantas guerras se levantando no mundo. É para conquistar o céu? Não. É brigando para ver quem leva mais almas para Deus? Não. É para ter mais. Porque todos aqueles que se deixam ser levados pelo dinheiro, é aquela história: quanto mais tenho, mais quero. Eu nunca estou satisfeito. Nunca estou equilibrado, tranquilo, não. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Aí eu pergunto, quantas pessoas dessas que nós conhecemos e que não é a gente, quando morreu levou os porquinhos, os cofrinhos, os papéis de terreno para o buraco? Ninguém. Ficou para quem nunca brigou pelo dinheiro e vai lucrar aquilo que os outros tanto brigaram. A gente tem que entender, meus irmãos e minhas irmãs, que ou a gente devota totalmente nosso coração para Deus, ou a gente depois não fique reclamando das consequências de colocar o dinheiro como um Deus da minha vida, de colocar minha vaidade como Deus da minha vida. Entende? Mas vamos começar do início do Evangelho, para a gente chegar passo a passo em cada conselho de nosso Senhor. A primeira parte, nosso Senhor fala assim: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Mas Frei, o Senhor falou tão bem do dinheiro, que o dinheiro não pode ser o Senhor, não pode mandar na nossa vida. Aí Jesus vai lá e fala que eu tenho que usar o dinheiro injusto para fazer amigos. Eu vou explicar para vocês o que é que nosso Senhor quer nos dizer a partir disso. Independente do mal do outro, eu não posso me corromper. Entende? Porque muitos de nós têm uma cabeça muito estranha. Se o outro me faz bem, eu faço bem. Se o outro me faz mal, eu faço o mal. Imagina se Deus fosse assim com a gente. Imagina. Quem aqui estaria de pé hoje? Ninguém, só as crianças, graças a Deus. Entende? Então nosso Senhor quer dizer o quê? Que independente da injustiça do outro, a minha bondade deve ser sempre maior. Aí vamos para o final do Evangelho para fazer uma ligação com este termo. Nosso Senhor diz aqui para os fariseus: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Porque muitas vezes eu quero usar de bens, cestas básicas, de dinheiro, para enganar os outros, sabe? Às vezes eu quero me utilizar de atitudes boas para enganar os outros, achando que isso vai me levar para o céu. Como diz os mais velhos, de boa intenção, não, de boa ação, o inferno está cheio. Porque não é a ação que diz que eu sou bom, é a intenção que eu faço. Porque eu posso querer estar dando cestas básicas, mas estar dando as piores que tem. Não, mas eu tirei foto para dizer que eu dei cesta básica. Mas quando for olhar, todos os alimentos apodrecidos. Ou então muitas vezes quero dar cesta básica para me pagar de santo, de perfeito, do melhor cristão do mundo. Mas vá lá em casa para saber como é que eu sou com quem mora comigo 24 horas por dia. Entende? Às vezes eu quero me parecer justo na igreja. É como eu digo, é muito fácil ser santo dentro da igreja. Ninguém me conhece, ninguém convive comigo, ninguém sabe quem realmente eu sou. É muito fácil se levantar, dar a cadeira para alguém. Ai meu Deus, que rapaz educado, olha meu Deus, que nobreza. Mas vai em casa, quantas vezes não tirou a cadeira para a mãe e para o pai cair? Quantas vezes não puxou o tapete para os irmãos caírem, para os filhos caírem, para o esposo ou para a esposa cair? Entende? É muito fácil eu querer pagar de santo para os outros. Tem um pastor, é o pastor Cláudio Duarte. Ele tem uma frase que eu gosto de usar de vez em quando. Ele falava assim: quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre fala assim, aí, olha para um lado, olha para o outro, para ver se tem alguém vendo. Ele falou assim: já tentou fazer assim? Entende? A gente fica se preocupando muito com os outros. Quem vai olhar o que eu estou fazendo, se vai aplaudir,
se vai me dar um palco para eu subir, se vai me dar um troféu, uma medalha pelo bem que eu fiz. Mas que ação é essa que eu estou esperando retorno? Que cristão é esse que fica fazendo caridade e fica esperando aqui o retorno? Não, tudo o que você fizer, de bom e de ruim, olhe para o céu e lembre que tem um Deus com você. Aquilo que é bom, não preciso que ninguém saiba, só meu Deus e basta. Aquilo que eu faço de errado, olho para o céu, reconheço que tem um Deus que me olha e peço a Ele a graça de não fazer mais. Só que nós temos a feia mania de tudo que fizer, querer aplausos, querer palcos. E não foi assim que nosso Senhor nos ensinou. Essa é a dinâmica do mundo. Que tudo que eu faço, eu tenho que ganhar um troféu. Eu tenho que ganhar uma medalha de honra ao mérito. Eu tenho que ganhar uma estátua numa praça pública. Por quê? Porque eu fiz algo bom. Deveria nessas horas a gente lembrar de uma frase que muito pai e muita mãe falam: todo bem que eu faço, tudo aquilo que eu faço de certo, nada mais é do que a minha obrigação. Não é uma coisa, meu Deus, que surpreendente, ele fez uma caridade. Não, eu sou um cristão. Uma das coisas que eu devo ter como atitude de cristão é ser caridoso. Só que muitas vezes nós queremos servir como o mundo acha que tem que ser. Porque muitos de nós, quando faz uma caridade, quando faz algo bom, para os outros verem, e que ninguém vê, ninguém aplaude, a partir de hoje não faço mais. Que cristão é esse? Será que esse cristão compreendeu quem é o seu Senhor? Que não é o Senhor dos palcos, não é o Senhor dos troféus, das medalhas, mas é um Senhor que sentou num trono chamado cruz. Todo o bem que ele fez, o mundo se incomodou e colocou ele na cruz, porque o povo não queria ser bom. O povo, como os fariseus, queria continuar assim, bonitinho nos olhos do povo, e não se preocupava como Deus estava me vendo. Então esse é o nosso caminhar, reconhecer justamente que o nosso Senhor é Deus e não dinheiro. O D que rege a nossa vida não é o D de dinheiro, é o D de Deus. É um Deus que nos refaz, é o Deus que nos dá uma recompensa que ninguém pode tirar. Então, ou a gente hoje aprende a dar toda a nossa vida a Deus, ou a gente comece também a não querer mais pedir a Deus nada. Peça ao mundo as graças, os milagres, entende? Porque muitos de nós, é até uma frase de um confrade meu, uma frase muito curta, muito nordestina, mas que diz muito. Muito curtinha, mas diz muito. A gente quer toda a vida dar as carnes para o mundo. A gente quer dar tudo de bom para o mundo. Enquanto tenho saúde, eu vou pelo mundo, gastando minha vida com o mundo. Quando só sobra os ossos, aí eu quero me dar para Deus. E não é assim. Eu tenho que colocar minha vida do início ao fim nas mãos de Deus. Eu tenho que estar do início ao fim na casa de Deus. Não só quando tiver só os ossos, que eu preciso que Deus me ressuscite. Não, é toda a minha vida. Lembrem da parábola do filho pródigo. Pediu a parte da herança. Foi para o mundo. Gastou tudo. Quando não tinha mais nada, aí lembrou: rapaz, na casa de meu pai, nenhum servo comia lavagem, e nem isso aqui estão me dando. Aí veja, muitas vezes a gente quer servir ao mundo, servir ao dinheiro, aí se dando no mundo com ganâncias, com vaidades, se achando tal porque tem, aí nunca lembra de Deus. Esquece até o caminho da igreja. Mas quando está na pendenga da vida, sabe da igreja, sabe quem é o padroeiro, sabe rezar Pai Nosso. Aprendam, nós não damos os ossos para Deus, nós damos da nossa vida a melhor parte, que é a vida toda. Aprendamos com o Evangelho de hoje, que a gente vai ter que escolher: ou eu sirvo ao mundo e largo Deus para trás, ou eu sirvo a meu Deus e utilizo do mundo como meu campo de missão, como meu espaço de evangelização. Porque aqui Deus não está condenando o mundo, não está condenando o dinheiro, está condenando a nossa consciência,
que muitas vezes uso do dinheiro para oprimir e para humilhar o próximo. E quando não tenho mais nada, aí eu lembro que Deus existe e vou na casa de Deus pedir de volta os meus dinheiros. Então, meu irmão e minha irmã, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Porque ou eu me apego a um e desprezo o outro, ou amo um e odeio o outro. Então, que a parte desse evangelho, a gente tenha consciência de que para Deus eu dou a melhor parte, não os ossos da minha vida, mas a melhor parte. E repito, como sempre estou falando, nós não temos mais tempo para brincar de filhos de Deus. Ou nós somos realmente filhos de Deus, ou nós não somos. Nosso Senhor não quer diante do altar dele personagens. Pessoas que só aparecem uma vez no ano para bater ponto. Não quer. Nosso Senhor quer diante dele pessoas reais. Reais, filhos de Deus. Não que finge e veste um personagem. Mas ele quer pessoas reais e reais filhos de Deus, porque nós não temos mais tempo para estar brincando de filho de Deus. Olha a bagunça como está o mundo. Se realmente nós agíssemos como filhos de Deus, o mundo não estava como está. O mundo estava muito melhor, mas a gente prefere fingir que é filho de Deus. Fingir que é filho de Deus. A gente só lembra que é filho de Deus nas pendengas ou quando vem à igreja. Não, todos os dias eu devo recordar de quem eu sou filho, e eu sou filho de Deus. Então, mais uma vez eu repito, não temos mais tempo para estar brincando de ter fé, e não temos mais tempo para estar brincando de ser filho de Deus, e muito menos brincando de ser cristão. Ou somos ou não somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.